Quero convidá-los para abrir na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, depois do 2, antes do 4, assim ninguém fica com dúvida, não é? Eu falo 3, alguns entendem 2, eu não entendi o porquê disso até hoje, mas assim é antes do 4, depois do 2, é esse capítulo aí, 3. Vamos ler, a priori, os 4 primeiros versículos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Vamos ler mais um pouquinho depois. Meus irmãos, hoje eu sou uma pessoa que desde os anos 80 trabalhei com tecnologia no banco, depois fui do Serviço Federal de Processamento de Dados e eu sempre gostei de tecnologia. A tecnologia hoje nos faculta aí o culto sendo transmitido, penso, está sendo gravado ou transmitido pela internet. Isso é bênção, não é? Em nossa época, quando a gente via alguém falando no aparelhinho, era no Fras Gordon, né? Era ficção. Hoje a gente tem um aparelho, um smartphone que todos têm, manda foto, tira foto, coisa do outro mundo, né? A gente tem mais de 40, isso é coisa do outro mundo. Mas que bom, isso é tecnologia e quando está a serviço do reino, é excelente. Mas hoje, por causa também dessa tecnologia, não só por causa dela, as pessoas têm ouvido de tudo, não é? Você entra zapeando a TV, você vê pessoas com uma Bíblia na mão, uma Bíblia aberta, falando de tudo, para todos os gostos, e muitas vezes a palavra do Senhor diz, não é? Não que muitas vezes a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor diz que quem comigo não ajunta espalha. Então a gente percebe que muitos estão dando veneno para as pessoas, não um bom alimento. Mas, para que a gente discirna isso, a gente precisa fazer como os bereanos, ler o texto e, com a graça e iluminação do Espírito Santo de Deus, conhecê-lo, para que ele possa ser para nós remédio, alimento para a nossa vida, medicina para o nosso coração. E muitas vezes as pessoas distraidamente têm comprado gato por lebre, né? Ou por uma onça, porque tem feito mal a palavra, que não é a palavra de Deus, embora lendo um texto sagrado, mas expondo conforme o interesse das pessoas. Não vou aqui elencar nomes, mas pedir aos irmãos que se atente a isso, para que a gente possa estar ligado a uma boa palavra, para que esta venha a ser bênção para nós. A gente fica pensando que isso é coisa nova. Não, o apóstolo Paulo, se você for olhar lá em Colossenses, o início de Colossenses, Paulo estava preocupado com aquela igreja. Colossos era um centro comercial antigo, já decadente, mas sob lá se afluíram muitas pessoas. Então lá havia um sincretismo religioso muito grande. E se você não sabe o que é sincretismo, eu não gostaria que ninguém tivesse envolvido com alguns aqui. Mas, por exemplo, tem gente que tem uma nota de $1 na carteira, porque acha que isso lhe atribui, chama dinheiro, não é? Tem pessoas que comem lentilha, eu gosto de lentilha, mas na virada do ano, achando que comer lentilhas dia 31 de dezembro, isso é bom. É bom sempre, porque ela tem fibras, é rico o alimento, mas não é porque 31 de dezembro você comer lentilha vai fazer alguma coisa. Não quero falar de folhinha de arruda e coisa assim, que aí já ficou mais complicadinho, não é? Acordar da cama, pensar de que pé eu acordo, que pé eu ponho no chão. Tem gente que presta atenção a essas coisas, que não passa debaixo de escada. Eu fico preocupado se vai cair tinta, não porque é mau presságio. Se um gato preto passar na minha frente, eu não vou ficar preocupado com ele, mas tem gente que fica apavorado. Isso é sincretismo. Nós vivemos num país sincrético. Não é que a gente acha que se não for atrapalhar, se não for ajudar, não atrapalha. Não é verdade. No campo da fé, tudo que você tirar, juntar a centralidade do Evangelho, ou da cristocentricidade, ou Cristo no centro, está atrapalhando. É heresia, e para isso nós temos que ser anátema. É o que a palavra diz. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta para uma região onde havia um tremendo sincretismo.
onde lá tinha gente que dizia assim, santo é não tocar nisso, eram os ascetas. Tinha toda uma filosofia grega presente, tinha todo o conhecimento oriental, estava lá os judaizantes. Então tinha ali uma panela cheia de muitas coisas e que a mistura não era boa, era tóxica. Então o que a gente vive no Brasil é o contexto de Colossos. Apóstolo Paulo, se um dia vocês tiverem interesse, se o pastor permitir, a gente pode fazer o seminário de Colossenses. Demoraríamos de 6 a 8 horas para tratar, não versículo por versículo, mas de versículos chaves. Eu tive a graça de ser aluno do reverendo Dr. Valdir Carvalho Luz e aprendi a ler um pouquinho do grego e a gente tirar alguns conhecimentos disto. E muitos irmãos, eu agora no meio do ano farei 39 anos de profissão de fé. Então a gente já tem mais de 10 anos na igreja, a gente às vezes não percebe que Paulo escreveu cartas. E se é carta, essa carta teve um endereçamento. Então tinha um assunto-chave. Essa carta foi escrita respondendo uma pergunta ou foi escrita para ensinar alguma coisa? Quais são as doutrinas ali contidas? Quais são os ensinamentos? A gente tem que perceber isso, entender isso. Sob qual contexto? Ele escreveu para quê? Então, muitas vezes a gente lê o texto assim, salpicando, e a gente não percebe qual é a finalidade, a temática, o eixo temático desta carta. Hoje eu vou falar com brevidade, senão não consigo falar de mais nada, mas quero lhe dar um aperitivo sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Então, capítulo 1 e 2, ele vai mostrar Jesus não como uma outra opção para adoração. Porque eles estavam acostumados de alguém vem e fala do seu time, não é? Vem o outro, fala do outro time. E Paulo vai mostrar que Jesus é a religião. Lembrando que religião vem da ideia de religação. E quando a gente pensa assim, você sabe se é religado quem está desligado, ou estava desligado. E quem estava desligado, ora, outrora, havia sido ligado. Então nós nascemos ligados em Deus, na criação, desligado pelo pecado, religado em Jesus. Mensagem da cruz. Então, é isso que Paulo comunicara, ou a intenção de comunicar de uma maneira veemente e clara. Aqui não havia outros caminhos, como muitos hoje, a gente, para estar bem na fita, não é? A gente quer estar bem com todo mundo. Não estou dizendo que você tem que dizer assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Esse evangelismo trombada não funciona. Mas quando a pessoa diz, olha, eu acho que ser assim, todos os caminhos levam a Deus, eu falo, você me desculpe, mas não é. Eu pergunto se ele é cristão. A maioria das pessoas que moram no Brasil se diz cristão. Então, se acredita na Bíblia, acredito. Então, você leva ele na Bíblia dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus dizendo. E se ele quiser e dar condição da gente conversar mais, a gente mostra o que significa isto, ser o caminho. Então, mas nós muitas vezes nos aquietamos, agimos com quiescência diante de pessoas que dizem que há outras possibilidades, ou que você pode fazer de tudo, de qualquer jeito, que no final Jesus vai dar um jeito. Porque, de fato, ele é misericordioso. Ele é assim, mas não é assim que funciona, não é? Então, são coisas que a gente precisa pensar, meditar. Então, Paulo vai chegar com muito jeito, mas com muita propriedade, mostrando e apresentando Jesus como o caminho. E por isso que, nesta manhã, eu quero falar para vocês sobre a nova vocação em Cristo. E por que nova? Não nova no sentido de halos, outra vocação. Porque se fosse assim, você pode ter uma vocação, eu ter outra vocação, e cada um ficar dizendo, eu faço como eu quero. Não é isso. A nova vocação, da ideia de essencialmente nova, Paulo apresenta Jesus como a vocação. E cabe aqui a gente esclarecer um pouquinho o que é vocação, não é? Vem do latim, vocare, que é ser chamado para um fim específico. Então, muitas vezes, algo que eu tenho preocupado para mim e para a igreja onde eu estou ensinando é que, com João 10,10, o Senhor dizendo que Ele veio dar vida e vida abundante. A gente tem percebido que as pessoas não têm desfrutado de vida abundante. A gente tem uma vida apequenada, uma vida mais ou menos, more less, não é? E a gente vai empurrando a vida com a barriga. E é por isso que, muitas vezes, nós não exalamos o bom perfume de Jesus ou damos
um cheiro misturado. Eu sou muito fã de perfume, né? Porque já dizia o pastor Caio outrora que se ele não passar um unguento, no fim do dia eu não te aguento. E eu sou também assim. Se eu não passar um unguentozinho, no final da minha fala eu não te aguento. Não é? Eu sei disso, então já venho prevenido. Mas nós temos que exalar o bom perfume de Jesus. E isso é resultante de uma vida comprometida com Jesus. A gente entender o que consiste isso. Então, Paulo vai revelar e mostrar nesta nova vocação. Você foi chamado para um fim específico, com um propósito. Você foi tirado das trevas, transformado ou levado para a luz, para o reino da luz, a fim de proclamar, Pedro vai falar isso. Proclamar as obras. Mateus 5,16 diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Veja, nós não estamos aqui, como o pastor já antecipou, e disse que cultuar, vim buscar Deus, eu vim... Não, o Senhor está com você, na pessoa do Espírito Santo, até os confins da terra, até que Ele venha. Então é importante a gente ter esse tipo de relacionamento, e é isso que Paulo chama a atenção. Eu teria mais coisa a dizer nessa parte introdutória, mas o tempo não nos permitirá. Se eu ficar na introdução, não caminharemos. Mas a nova vocação em Cristo é você entender a essência do Evangelho, o que Paulo estava querendo dizer, o que ele transmitiu. E se você entender isto, você vai viver diferente. Então vamos lá. Vamos ler de novo o texto. Veja que esse texto começa com portanto, não é? Capítulo 3, verso 1, portanto. A gente não começa um diálogo dizendo portanto. Portanto o quê? Quando diz portanto, a gente liga umas conjecturas. Paulo estava conjecturando o quê? Que Jesus está acima de todos aqueles ismos, judaísmo, todo o ensino religioso oriental, toda a filosofia grega. Jesus estava acima de tudo isso. Então, portanto, se você entendeu isso, esta é a mensagem do capítulo 1 e 2. Perdão. Então, se você entendeu isto, nós vamos compreender esse texto agora. Depois do portanto, tem o se, que é uma partícula condicional. E é uma construção enfática aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha o que vai acontecer. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Percebe isso? Eu gosto de brincar, mas o tempo não permite brincar, que eu digo te envolver aqui na fala. Mas a construção aqui é de pregação, não de aula, então eu tenho que desenvolver. A questão aqui... Esse verbo aqui, buscai, se você for ver no português, está no modo indicativo. Mas no original grego, imperativo, perdão. Mas no grego, no original grego, ele é um auristo indicativo ativo. Obrigado. Que dá a ideia de quê? De uma ação decorrente. O que é uma ação decorrente, para a gente compreender bem? Eu abro a torneira, sai água. Isso não é tão verdade aqui em muitos bairros de São Paulo hoje, né? Mas abrir torneira, consequentemente, vai sair água. É uma ação decorrente. Uma ação se dá por causa da outra. Então, agora dá para você entender o texto. Vamos ler comigo? Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo... Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ação decorrente. Então, se você entende que Jesus está acima de tudo, e Ele é teu Senhor, teu Salvador, você foi alcançado por essa graça, você é um eleito de Deus, que o Espírito Santo tocou no seu coração, e você ouviu e discerniu, como o próprio apóstolo João revela, que ninguém vem, Jesus registrando o que Jesus diz, que ninguém vem a Ele se o Pai não enviar, e aquele que o Pai envia, ninguém
sai ou pode tirar, afastar dele. Nós somos enviados a Cristo pela ação do Espírito Santo que abre-nos o ouvido e agora nos mantém na perseverança dos santos. Somos mantidos em Deus pela presença do Espírito Santo. Porque pelo que foi construído na cruz do Calvário, antes da fundação do mundo. Mas isso a gente precisa entender praticamente no nosso dia a dia. E esse é o meu desafio hoje, passar para vocês como se dá isto, ou o que era a expectativa, o que o apóstolo Paulo estava registrando e falou e comunicou pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, se a gente entende que Jesus e é Ele que move, tudo foi feito por Ele, como Gênesis 1 diz, como João 1 diz, que nada do que foi feito teria sido feito se por Ele não tivesse sido feito. Ele é o Logos de Deus, Ele é o que realiza a ação de Deus. E Ele realizou também a nossa salvação e a concretizou na cruz do Calvário. Como registra a primeira carta de João, Jesus é o nosso advogado. E Ele é o propiciatório. Isso é muito importante, essa palavra no original é hilasmos. O que quer dizer propiciatório? Era a tampa da arca, aquela tampa da arca que ficava dentro do Santo dos Santos. E dentro da arca, o que tinha dentro da arca? Tinha, entre outras coisas, as tábuas da lei, que nos acusava, porque só um pecado já nos separa de Deus, e todos que estão separados de Deus, estão desligados de Deus, continuam como estão na velha vocação, e a velha vocação é: vou ser julgado, não vou ter vida eterna. Daí essa interferência e esse comunicado e essa notícia que Paulo vai dizer em alta voz, com muita clareza, com muita propriedade, que nós temos que usufruir e viver essa nova vocação em Cristo Jesus. Isso vai propiciar em nossas vidas uma nova vida. Então, o que nós vamos ver, segundo essa construção, que todos os verbos aqui, de capítulo 3, 1 até 4, 6, não vamos ter tempo de estudar isso, que são 5 esferas, vamos estudar uma só, brevemente ainda, que os verbos estão no imperativo, que estão no auristo, como diz, que revela uma ação decorrente. Então, se você vive essa nova vocação por causa do que Cristo fez e realizou na cruz do Calvário, tornando-nos o propiciatório, como João registra em sua primeira carta, ele é o nosso advogado, ele que assiste por nós até hoje, nossa vida vai ser impactada em 5 esferas. Vamos falar primeiro da primeira esfera. Mais um toquezinho lá. Essa esfera gera transformação, quer dizer, essa nova vocação gera transformação na esfera pessoal. Aí nós vamos começar a ver aqui a partir do verso 5 até o verso 10. Olha o que acontece, olha o verbo de novo, fazei. É um auristo, ação decorrente. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Parou, né? E vai explicar. O que é a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Fazei, pois, morrer a ação decorrente, quer dizer, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Através da vivência e o relacionamento com Jesus nesta nova vocação, vai nos propiciará a nós essa modificação. Nós vamos desinstalando, vocês hoje desinstalam, sabe o que é upload, download, desinstalando os efeitos do pecado em nossa vida. O Ariovaldo Ramos diz, numa das falas dele, assim, muito interessante, que eu gosto de ouvi-lo, ele fala que, o que a Bíblia diz, né, pregando a palavra, que Jesus nos tirou do inferno, não é? Com sua ação propiciatória na cruz do Calvário. Mas o Espírito Santo tira o inferno de dentro de nós, que é o processo de santificação, de cura, de consagração. E é isto, a palavra verdadeira, através da iluminação do Espírito e a propiciação desta palavra em nós, vai gerando o desinstalar dos efeitos nocivos do pecado. Tanto é que nós cremos, não é? No 5 ponto calvinismo, o primeiro ponto é total depravação, total depravation, depravação total. Quer dizer, todo o nosso ser, foi contaminado pelo pecado. Seus pensamentos, os seus atos, a sua agenda, o seu dinheiro, tudo que você pensa, age, sonha, os seus sonhos, como você organiza a sua vida, tudo foi contaminado pelo pecado.
Entende por que a gente não tem muito vida abundante? Porque é difícil se desinstalar, como é difícil se mortificar do velho homem em nossa vida, porque só o Espírito Santo de Deus, ministrando a palavra, e nós vivemos nessa nova vocação, é que isso se dá. Então, à medida que a palavra vai jungindo a minha vida, vai impregnando em minha vida, se tem algum odontólogo que vai gostar do meu termo, embora está até em desuso, vai amalgamando em meu coração. A palavra do Senhor precisa amalgamar. O amálgama é aquela liga que ficava no dente, depois de ser esculpido ali, passa a ser dente, não deixa de ser amálgama, faz parte de você, seu dente. A palavra tem que ser amalgamada em nosso coração, de forma a gerar em nós algo novo, para sermos parecidos de Jesus, com Jesus. Percebe? Então veja, para você fazer morrer, não é assim, não é optativo, se der eu faço morrer, se não der, eu vou fazer assim, eu tenho uma gradação, segunda-feira eu faço isso, quarta-feira eu faço isso, eu trabalho essa ansiedade. A gente normalmente não faz assim, com aquilo que impera em nossa vida. E a Bíblia é bem clara em nos denunciar que a boca fala do que o coração está cheio. Eu fico impressionado como alguém sabe toda a escalação de time, não é pecado saber, mas não sabe a sequência dos livros da Bíblia. Não é verdade? Infelizmente. Antigamente, nós, o povo presbiteriano, era chamado do povo da Bíblia, chamava os Bíblias, não é? Infelizmente, hoje o nosso povo presbiteriano não está com esse background mais. A gente não sabe os versículos. Antigamente, a gente discutia se só decorar o texto, citá-lo, sem ler, era importante. A nossa crítica era isso, né? Olhando para Paulo, falando a Timóteo, que não devíamos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra. O texto tem que virar prática em nós. Mas hoje as pessoas nem lembram o texto mais. Mas sabem muito sobre o WhatsApp, não é? Não é pecado também. É só uma questão de prioridade. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por estas coisas, verso 6, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando vivíeis nela. É muito interessante, queridos, eu tenho que dar um salto aqui para a gente caminhar. O verso 8 é uma construção também muito enfática e que traz, já viu quando você vai no Google Maps lá, que você tem aquele alfinete, ele traz o alfinete aqui, agora, vírgula, porém, vírgula. Está vendo a construção agora, o advérbio agora, e o porém, isso é toda uma construção enfática, para dar um senso de urgência. Quando que você vai permitir que essa palavra permeie seu coração? Amanhã? Lembra da semente lançada, parábola do semeador? A semente lançada no chão duro, ela é esmagada e vem as aves e roubam. Você tem que permitir que a palavra caia em solo fértil, solo arado, solo corrigido já, para que a boa semente nasça no seu coração, seja amalgamada, jungida, grudada, gere em você transformação. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Olha o verbo despojar, auristo, ação decorrente. E a etimologia do verbo é arrancar tudo. É você desnudar-se. É como cortar uma árvore, você vê essas árvores cortadas, tira aquela casca escura de fora, aquela parte de dentro branca, fique no cerne só. Despojar é isso, é arrancar tudo, não deixar para você pecados diletos, guardados. Eu creio que o texto não fala assim, mas a gente pode entender. Nós temos porões em nossa alma. Você que conhece lugares que tem porão e sótão, eu gosto de lugares assim. A nossa igreja lá em Barretos, no frigorífico, é uma construção inglesa, tinha sótão. Lugar lindo, gostoso. Gostei muito desse lugar, muito lindo. Mas em porões e sótãos, ou naquelas casas grandes, tinha quarto de despejo. Normalmente a gente põe nesses lugares coisas quebradas, ou não
que não têm uso constante. E as janelas não são abertas. As portas, muitas vezes, quando você abre, elas rangem, porque não tem esse exercício. Nós precisamos abrir as portas, abrir as janelas do porão de nossa alma, para que o vento do Espírito Santo passe por lá, gere vida, gere transformação, gere renovação, tira aquele ar viciado do velho homem que ainda está em nós, infelizmente vai continuar até que Jesus venha. Mas o que mudou então? O que mudou é... Qual a diferença daquele que peca depois que Jesus salvou e o que não peca? É a disposição, é a motivação. Hoje você peca por acidente, não é? Mas há em você, precisa haver em você essa disposição de jogar para fora, de desnudar, de arrancar, de despojar, como uma ação decorrente, não é depois, é agora, pois. Porém, despojai-vos igualmente. Toda a construção é de urgência e profunda. Não é para você brincar com o pecado, não se brinca com o pecado. A gente precisa querer estar cheio, permeado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele possa nos sondar, possa conhecer-nos, possa nos atrair para si, como Jeremias disse, que com benignidade nos amou, com amor eterno nos amou, com benignidade nos atraiu. Precisamos ser sensíveis a isso. A palavra do Senhor precisa nos acordar do nosso marasmo, tirar da nossa vida de faz de conta, desse costume que a gente tem letárgico, que a gente não cheira o Senhor, que a gente não exala o bom perfume de Jesus. As pessoas olham para nós e nos veem muitas vezes como religiosos, e religiosos tem tantos aí. As pessoas precisam olhar para nós e perceber, você tem algo diferente. Fala, será que eu emagreci 100 gramas? Porque comigo é só 100 gramas que emagrece. Para engordar é de quilo em quilo. É algo diferente. É algo que pulsa dentro de nós. É o Senhor, é o Espírito Santo, é a palavra fazendo pulsar em nós novidades, nos atraindo, nos chamando para Ele, para que opere em nós essa mudança, essa transformação. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste com o velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Está vendo? Você vai ser despido, mas não vai ficar nu, não vai ficar pelado. Você vai ser vestido de novo, vestido de Jesus. Na parábola do filho pródigo, que eu gosto de chamar da parábola do pai amoroso e seus 2 filhos perdidos, né? Um filho que perdeu e foi embora, um filho que perdeu e ficou perto, né? Perdeu longe, perdeu perto. Isso é conversa para outro dia, né? Mas a gente percebe, quando o filho vem lá, todo andrajoso, todo descabelado, o filho, naquele ímpeto que retrata a separação do pecado, esse desligar, que só Jesus pode, na cruz do Calvário fez, nos religou e nos propiciou essa nova vida. Quando o filho vinha vindo, o pai estava ao encontro, né? E manda trazer a melhor roupa. Que roupa? O rapaz tinha levado tudo, não é? A roupa do pai. O Senhor nos veste de Jesus. Percebe? Somos vestidos de Cristo, irmãos. Ele é nosso irmão mais velho, nosso modelo. Nem sempre o irmão mais velho é modelo, né? Da parábola não era. Mas Jesus é. Jesus é o nosso modelo. Somos vestidos dele. No qual não pode haver... Aqui já começa o outro ponto. Eu quero só mostrar para vocês os outros pontos, que não vamos falar. Gera transformação na esfera relacional, que é do verso 11 até o verso 20, até o verso 17. Gera na familiar, de 18 ao 21. Gera na profissional, que é do 22 até 4:1, relação de senhores e servos, patrões e empregados, não é? Hoje a gente diz o custo Brasil, eu fui contador, conheço bem, não é? No Brasil é um país difícil de lidar, eu concordo, tem muitos custos, muitas dificuldades, mas a nova vocação em Cristo fala também sobre isso. E também a última, que é
a esfera transcendental ou devocional, a nossa relação com Deus, até como a gente ora e relaciona com Deus é modificado. Irmãos, vamos deixar com um gostinho de quero mais, quem sabe o Espírito Santo toque você e fala, vamos conversar sobre Colossenses capítulo, o livro todo. Aí não são nem 4 horas, são 6 ou 8, pelo menos 6. A gente começa de manhã e vai até o fim da tarde, com um cafezinho, com almoço, com um cafezinho à tarde. Então, se um dia você quiser conhecer mais sobre Colossenses, terei prazer em estar com vocês, com a anuência do pastor, obviamente. Que a nova vocação do Senhor impregne sua vida. Que você seja tocado por Ele. Não leve uma vida de faz de conta, empurrando com a barriga, mesmo que você seja magrinho como minha esposa. Se envolva com o Senhor Jesus. Ele já, como vimos hoje, participamos, nos deu vida nele. Por causa dele a gente respira, por causa dele a gente esta vida não vai ter fim, nós vamos ter uma eternidade, conforme o texto bíblico fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vamos gozar de delícias inimagináveis, irmãos. Hoje a gente fica feliz de comer num lugar gostoso, eu também gosto. Quando eu sinto um cheiro de picanha, eu fico todo alvoroçado. Eu gosto de uma boa prosa, mas eu fico imaginando a comunhão com o Senhor, como Paulo registra em Coríntios, de não vou ver mais como num espelho embaçado, vou vê-lo face a face. Mas o Senhor, através, na pessoa do Espírito Santo, quer que a gente já desfrute disto hoje, que tenha uma vida plena, uma vida que as pessoas olhem para nós. A igreja precisa ser contundente, não chata, não ranzinza, mas uma igreja agradável, que sejamos esta mensagem que não se confunde, as pessoas vão olhar para nós, os eleitos de Deus vão olhar para nós e vai nos reconhecer, e vão querer saber mais de nós. E você vai dizer, é porque eu encontrei Jesus. Pronto. A gente não tem que fazer força para as pessoas crerem em Jesus. Só crerão aqueles que o Senhor abrir os ouvidos. Então, mas a gente tem que falar. O Senhor quer que a gente fale. E fale não daquilo que a gente sabe no intelecto, mas daquilo que pulsa em nosso coração. Que Deus te abençoe, que essa nova vocação possa pulsar em você. Que a palavra do Senhor possa ficar amalgamada em seu coração. Que você não esqueça. Quando chegar em casa e hoje, eu sei que domingo é um dia do santo cochilo, à tarde, depois do almoço, pode cochilar, mas tira um tempinho para você ler o texto de novo. Permita que esse texto faça anotação, procure mais, não deixe a palavra cair no esquecimento. Guarde ela no seu coração. O rei Davi diz que ele escondeu a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Esconda você também. Deus te abençoe.